Continua o Alter Rebbe com a sua explicação das duas categorias espirituais, aquela que está simbolizada pelo nome Yaakov, do terceiro patriarca, e a categoria mais elevada que está simbolizada no nome Israel. Então nós vimos que Yaakov ele precisa de uma ajuda divina para conseguir uma elevação espiritual. Isso é o que está escrito na profecia bíblica que nos fala Lohibit Aven Beyakov, que Deus vai ajudar não permitindo que se veja iniquidade dentro de Yaakov, ou seja, que ele consiga se concentrar com o espiritual e que sua mente não seja invadida por pensamentos pecaminosos ou negativos. Em seguida, continua o versículo e nos diz Velora amal beIsrael. Ele também não verá esforço em Israel, ou seja, que aquilo que Israel precisar fazer, realizar de bom e positivo, ele vai conseguir, e sem não aos trancos e barrancos, sem tanto esforço ou empenho, quer dizer, isso vai fluir, não é, de forma mais fácil e natural. O que significa isso em termos místicos e espirituais? Nos diz o Alter Rebbe, Perush, Israel. Inclusive, a propósito, cabe observar que o nome Israel é trazido nos livros de Kabbalah, ele é composto, as letras hebraicas que compõem o nome Israel, numa outra combinação, elas formam as palavras Li Rosh, a minha cabeça, para mim, a cabeça. Então, em contraste com o nome Yaakov, que está associado a Ekev, que significa tornozelo, calcanhar, a parte mais baixa do corpo. Já o nome Israel, ele contém dentro de si, Li Rosh, para mim, a cabeça, a parte mais elevada do corpo humano, do ser humano, a cabeça. Mais do que isso, o motivo literal que a Torá nos traz, por que ele recebe esse nome, por que o nome de Jacob é cambiado, mudado para Israel. Então ele diz que Israel vem da palavra Sar, como ministro, alguém eminente, que Sarit Elokim Banashim, depois que ele trava uma batalha até com o anjo da guarda de Esaf, e sai vitorioso, então ele recebe como de presente esse nome, esse título, não é, que ele será como ministro, uma sumidade, porque ele combateu e saiu vencedor contra anjos e contra os seres humanos que quiseram batalhar contra ele. Mas de qualquer maneira, em contraste com Yaakov, que na Torá é chamado Yaakov Avdi, Yaakov o meu servo, assim Deus chama Yaakov, já o nome Israel não é apenas um mero servo, mas ele é Sar. As letras que constam na palavra Israel falam como um ministro, uma autoridade, uma sumidade, uma pessoa elevada, especial. Então, aqui ele elabora esse assunto em termos espirituais, o que isso representa nos níveis e categorias da alma. Perush, Israel, existe uma vantagem superior nessa característica de Israel, mas que não está presente naquelas almas ou naquelas pessoas que se encontram ainda ou somente no nível e categoria de Yaakov. Sobre Yaakov nós falamos que ele precisa, o sujeito que personifica esse nível, Yaakov, ele precisa de uma ajuda divina, já que ele ainda está muito fincado na terra, nos assuntos terrestres. Então ele precisa de uma intervenção divina para que os seus pensamentos possam permanecer elevados mesmo durante a reza. Então, as coisas espirituais não vêm para ele de forma fácil. Ele tem que se esforçar e tem que se empenhar e suar para isso. Isso lhe custa muito esforço. Então isso que ele nos fala, no nível Yaakov, ele pode acabar conseguindo com a ajuda divina, mas só à custa de muito empenho, de muito esforço. Qual o motivo, a razão disso? Yaakov bechinat avdi, como nós falamos uma vez que a Torá chama esse nível de Yaakov. Yaakov não está num nível espiritual tão elevado. Ou seja, aquela pessoa que se encontra nessa categoria chamada Yaakov, né? Ele ainda não está, ele está no nível de Avdi, meu servo. Né?
Ele não tem, não é como um filho que tem uma intimidade, uma proximidade com o pai, não é como uma alma que está como Israel, como filho que se sente próximo, íntimo a Deus. Não, aqui ele ainda se sente distante, como um servo. Pode ser um servo fiel, mas ele não é parente, não é familiar, não tem intimidade. Beavodá, o Inyan Amal Vigyá, e um servo, o seu serviço, um servo é um escravo, né? Então o serviço dele é feito à custa de muito empenho, de muito esforço. Um filho, ele pode até trabalhar para o pai ou com o pai, mas como ele conhece o pai, ele entende o pai, ele sabe os objetivos do trabalho. Talvez até o trabalho seja um trabalho complexo, mas ele faz isso com prazer, com satisfação. Já o servo ele não era nem assalariado, ele era um servo, só tinha que servir. Então, seu serviço envolve só suor, empenho e esforço, sem gratificação, sem realização. Em termos espirituais, o que isso significa? Que essa alma que está ainda apenas no nível e categoria chamado Yaakov, seu papel, sua função consiste na linguagem do Zohar, leikafia lesitra achra ou lehafcha chashocha lenehora, aledei atfilah be'amitzvot kanal. Ou seja, seu papel consiste em rechaçar a sitra achra, o lado contrário à divindade. Ele ainda é invadido, assediado pelo instinto do mal, pelas coisas negativas que querem desviá-lo do caminho ou pervertê-lo, e ele tem, a pessoa nesse nível tem que lutar ainda, combater a sitra achra, o lado contrário, o lado oposto. De certa forma, também pode se caracterizar um pouco a diferença de Yaakov e Israel, com a diferença, quem estudou o Tânia, com a diferença do Benoni e o Tzadik. Então, o Benoni está mais equiparado a Yaakov e o Tzadik a Israel. Então, o Benoni é aquele que está a vida toda lutando contra o mal, combatendo o mal. Ele não conseguiu sucumbir ainda ao mal, está lutando para rechaçá-lo, para afastá-lo. Ultimativamente, no final, ele pretende, ou ele deseja, ele anseia também transformar e converter o mal para o bem. Mas isso pode acontecer, como talvez pode também não acontecer. Mas ele ainda está lidando com o mal, seja para rechaçá-lo, ou seja com o intuito de transformá-lo, converter a escuridão em luz, na linguagem do Zohar. E isso, esse sujeito que personifica o nível de Yaakov, ele faz o servo Yaakov, alidei atfilah be'amitzvot, através da sua reza, como nós falamos para ele, elevação espiritual, concentração em algo espiritual é obtido só a duras penas, a muito custo, com muito esforço, com muito empenho, e até as mitzvot. Não é que ele tem grande consciência, entusiasmo e vibração, então para ele tudo em termos espirituais vem com muito esforço. Por isso, essa categoria, chamada Yaakov, é associada com o termo Avdi, meu servo, serviço daquele como escravo, que ele faz a coisa não por gosto, por prazer, por satisfação, pelo contrário, ele faz às vezes até por obrigação, à custa de muito esforço e empenho. E aqui ele nos diz, ele elabora um pouco mais esse assunto e nos fala, o nosso trabalho espiritual, aqui nesse mundo físico, no mundo terrestre, esse mundo terrestre é chamado de Diraba Tachtonim, o plano inferior. Por que é chamado plano inferior, até na nossa literatura do Midrash, etc.? Porque em termos espirituais é o campo mais baixo, mais inferior que existe. Por que é o campo mais inferior? Porque é o lugar, o espaço onde a divindade se encontra mais oculta e mais encoberta. Até o ponto que podem vir criaturas e contestar até a existência de Deus. Por quê? Porque a divindade aqui está completamente oculta e encoberta, e aqui existe um encobrimento, uma escuridão dobrada e redobrada. Às vezes o mal prospera, as pessoas ruins são bem-sucedidas, tudo isso pode gerar vários questionamentos de fé e contestações, etc. Essa é a escuridão espiritual do nosso mundo. Por isso, para poder realizar, para poder fazer essa moradia para Deus, essa habitação aqui no campo inferior, antes disso tem que se preparar o terreno.
Como se prepara o terreno? Através desse trabalho que o Zohar chama de essas duas ferramentas, essas duas formas de atuação, Itkafia e Itafra. Itkafia significa rechaçar o mal, empurrar o mal. Itafra já é um nível mais elevado, quando a pessoa consegue não só rechaçar o mal, mas também até convertê-lo para o bem, transformá-lo. Então esses são dois estágios na anulação da Sitra Achra. Sitra Achra quer dizer o lado oposto, o lado contrário a Kedushá, a santidade, chamado campo das klipot, das chamadas cascas, que encobrem o conteúdo divino das criaturas. Então a palavra Itkafia vem de lichpot, é como obrigar algo, kfiá. A pessoa obriga o mal a se afastar, ele procura subjugar o lado negativo presente aqui no mundo e dominá-lo de forma tal que esse mal não tenha ascendência, influência sobre a pessoa. Já Itafra, o nível mais elevado, aquele que transforma o mal, converte. Com isso a pessoa consegue anular por completo o mal, não só rechaçá-lo, porque se ele espanta o mal ele pode voltar depois, e com reforços. Mas o tzadik, aquela pessoa que já conseguiu transformar o mal, então ele consegue produzir esse efeito que até a escuridão espiritual do mundo é transformada em luz. Ele consegue revelar divindade no mundo, transformar a escuridão em luz na linguagem do Zohar, e através disso se prepara o terreno para se atrair divindade, uma revelação divina maior aqui no plano terrestre. Isso significa fazer e criar a moradia para Deus no plano inferior. Com isso nós fazemos ou possibilitamos que a luz da santidade brilhe, se revele aqui dentro da matéria, dentro do próprio mundo. E apenas como ilustração, em outros discursos racídicos, ou aqui mesmo nesse discurso anteriormente, num trecho que nós não estamos vendo, o Alter Rebbe explicou, trazendo já que o Midrash usa essa metáfora da moradia, da habitação para o rei, para Deus, então ele nos fala a mesma coisa aqui. É sabido que quando se constrói o palácio para o rei, no início precisa se retirar o entulho e tirar toda a sujeira. Primeiro precisa limpar a área, tirar toda a sujeira, todo o entulho, e somente depois ninguém vai colocar a mobília real, a mobília nobre, num lugar que ainda tem entulho, lixo ou restos da construção, da obra. Primeiro tem que esvaziar, limpar a área, tirar toda a sujeira, todo o lixo, todo o entulho, para então somente trazer os móveis lindos, reais, nobres, etc. Ele nos fala que a mesma coisa também no exemplificado. Ou seja, primeiro é necessário rechaçar o mal, retirar, empurrar o lado negativo, anti-espiritual, a Sitra Achra, o lado oposto. É necessário retirar isso para poder preparar o mundo para se tornar uma moradia para Deus. Então, primeiro rechaçar o mal, depois transformá-lo. Isso significa limpar a área. Que, na verdade, ele nos diz que esse é o papel dos preceitos proibitivos. As coisas que a Torá nos proibiu, elas vêm com o intuito de excluir o mal da nossa vida, da nossa existência, da nossa atuação no mundo. É a forma de limpar a área para se preparar, para trazer a luz divina. A luz divina nós atraímos mais através dos preceitos positivos, mas antes disso nós precisamos nos assegurar que a casa está limpa, que a área está limpa. Então, depois que nós limpamos a área, apenas depois é necessário, é possível atrair a luz divina para baixo, para os planos terrestres, mesmo para dentro da matéria, através do cumprimento das mitzvot, e daí particularmente das mitzvot positivas. Então, sobre isso ele nos fala, por isso em relação a Yaakov está escrito na Torá, que o seu trabalho vem com empenho e esforço. Be Yaakov yesh amal veigia. Uma vez que o trabalho espiritual de Yaakov consiste em elaborar, criar uma moradia para Deus no plano terrestre, então isso é algo muito paradoxal. O plano terrestre não é
não é o lugar mais adequado de cara, onde a espiritualidade se sente à vontade. Então, para trazer divindade na matéria do mundo, então isso requer muito esforço e muito empenho. Ele vai ter que limpar a área, vai ter que lutar contra as forças do mal predominantes no mundo, vai ter que rechaçar a Sitra Achra, o lado contrário à divindade que impede essa luz divina de se manifestar. E, no final, ele vai ter que conseguir também transformar tudo isso, todo esse lado negativo, em Kedushá, em santidade, para então ter o terreno pronto para erguer essa morada a Deus aqui nesse mundo, trazendo divindade até para dentro do plano físico e da matéria.